Irmãos, gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no Salmo de número 117. Salmo de número 117. É um prazer estar aqui de volta nessa casa onde me acolheu, onde me ensinou, onde eu casei, onde eu fui indicado ao concílio, onde teve o meu culto de ordenação, onde eu realizei a minha primeira ceia. Então é um prazer estar aqui novamente, meus irmãos. Salmo 117, a palavra do Senhor diz assim: louvai ao Senhor todas as nações, exaltai-o todos os povos, porque o seu amor para conosco é grande, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Senhor ter se entregue na cruz, e hoje nós sermos livres do poder do pecado, livres para adorar-te e servir, papai. Deus, recebe os nossos louvores que já foram entoados e fala conosco, Pai, através da tua palavra. Oramos assim no nome santo de Jesus, amém e amém. Queridos, podem vos assentar. Irmãos, quando o pastor Luiz Roberto me chamou para pregar, eu tinha uma outra mensagem para trazer aos irmãos, que se encontra em Marcos 16, dos versos 14 em diante, com o tema Adormecidos na Luz. Mas aconteceu algo comigo na sexta-feira, meus irmãos, naquela sexta-feira da paixão que já passou, nessa sexta-feira recente, e eu levantei pela manhã e eu comecei a lembrar do sacrifício do nosso Jesus. Enquanto eu tive uma noite de descanso tranquila, a noite do nosso Jesus não foi tão tranquila assim. A noite do nosso Jesus foi uma noite cinzenta, foi uma noite onde o nosso Jesus experimentou a dor do abandono, a dor da traição, aonde o nosso Jesus, ele foi flagelado, foi levado à prisão, meus irmãos, como um malfeitor. O nosso Jesus naquela sexta-feira, ele não teve um pingo de alegria igual eu tive na minha noite. O nosso Jesus, ele sofreu um duro golpe naquela noite, quando ele é preso, de não ter ninguém junto com ele para ir até a prisão, sendo que ele já tinha ouvido de um de seus discípulos, que se preciso fosse, ele iria até a morte. Ele sofreu os duros golpes do azorrague, meus irmãos, e se você não sabe o que é isso, é um flagelo, meus irmãos, aonde ele vai se desfiando quando vai batendo, e ele vai criando uma certa película e vai ferindo a pessoa onde está sendo flagelado, e assim foi o nosso Jesus, diferente da minha noite que estive na minha cama, tranquilo, dormindo, tive uma noite excelente. O nosso Jesus, meus irmãos, naquela sexta-feira, ele foi trocado por um homicida, um líder rebelde, ele foi trocado por um assassino. O nosso Jesus, meus irmãos, ele ouve: nós queremos que solte Barrabás, crucifica Jesus. O nosso Jesus recebe em sua cabeça, meus irmãos, uma coroa de espinhos de 8 a 12 centímetros, e para fixar em sua cabeça, tem que entrar na sua pele de 3 a 5 centímetros. Então imagine a dor agora que o nosso Jesus está sofrendo, meus irmãos. Após eles receber estes golpes, vestem o nosso Jesus com um manto de púrpura. E aqui eu chamo a sua atenção. Imagine Jesus que já recebeu duros golpes do azorrague. O seu corpo está sangrando, possivelmente a sua cabeça também está sangrando. Vestem esse Jesus com este manto, e o sangue começa ali a coagular e grudar o manto e o sangue e o corpo de Jesus. Daqui a pouco, meus irmãos, eles vão arrancar a roupa desse Jesus, causando ainda mais dor. Ele carrega aquela cruz sozinho por aquele caminho, após ter passado uma noite de grande dificuldade. Chega ao lugar da caveira, aonde aquela multidão está espremendo, o tratando como um indigente, o tratando como um malfeitor, o tratando como um homem que se tivesse feito mal. O nosso Jesus está ouvindo: crucifica. Colocaram uma placa acima da cruz do nosso Jesus: Jesus, o Rei dos Judeus. Todo tipo de zombaria Jesus está sofrendo.
todo tipo de difamação Jesus está sofrendo, tudo que um homem não quer para a sua vida, o nosso Jesus está sofrendo. Mas em meio à zombaria, em meio à dor, em meio a uma noite frustrante, Ele revela a sua face de Deus. Um dos ladrões que está ao seu lado, ele reconhece que é pecador, reconhece a Jesus como seu único, suficiente Salvador, e Jesus profere as palavras: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, esta frase de Jesus me causa muito impacto, mas quando nós chegamos em João capítulo 19, verso 30, quando Jesus sente sede, e eles molham aquela esponja, meus irmãos, com vinagre e dão ao nosso Jesus, e Jesus rejeita, e Ele vai proferir uma palavra que é a pregação desta manhã. Ele vai dizer: tetelestai. O nosso Jesus está dizendo: está consumado, está pago. Meus irmãos, quando Jesus profere tetelestai, Ele está dizendo: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor que se entrega pelas ovelhas. Eu sou o pastor que ninguém tira a minha vida, eu dou ela pelas minhas ovelhas. Tetelestai, a promessa do Deus Pai está sendo cumprida. O Deus que age através da história, que está guiando o seu povo, conduzindo o seu povo, Ele está cumprindo em mim. Tetelestai, o Deus que tem todo o poder, me envia agora para tirar o poder do pecado. Tetelestai, através de um homem o pecado entrou no mundo. Tetelestai, através de um homem a redenção entra no mundo. Tetelestai, eu vos dou a prerrogativa de ser chamados filhos de Deus. Tetelestai, eu vou preparar lugar. Para onde eu estiver, vós estejais também. Tetelestai, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Tetelestai, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Irmãos, mediante a estas palavras, o meu coração começou a saltar. Meus irmãos, porque é um amor muito grande, é um amor que às vezes nós não conseguimos compreender. Jesus sente os duros golpes da humanidade, mas mesmo assim Ele diz: está consumado, eu pago o preço, está liquidado. E mediante um amor tão forte, meus irmãos, não nos cabe a nós querer compreender, mas sim desfrutar do amor de Deus, desfrutar da graça de Deus, pregar o amor de Deus. E nós nos reunimos aqui nesta manhã para louvar e engrandecer ao nosso Deus. E é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos. O privilégio de adorar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Olhando agora, meus irmãos, para este salmo, com essa introdução deste amor do nosso Jesus, nós vemos que este pequeno salmo, com 6 breves frases, ele abrange o mundo inteiro, porque é um convite, meus irmãos, para que todas as pessoas possam adorar a este Deus. E são todos aqueles que creem no nome de Jesus. É um convite, meus irmãos, aberto. Ele diz: louvai ao Senhor todas as nações, exaltai-o todos os povos. Tendo em vista, meus irmãos, que é um convite aberto, mas o privilégio é somente para os filhos de Deus. E nós somos povo dele, nós fomos chamados por ele, nós cremos nele, e hoje temos a prerrogativa de sermos chamados filhos de Deus, e podemos adorar, glorificar e exaltar ao nosso Deus. Mas uma pergunta que nós devemos nos fazer é: como deve ser esta adoração? Mediante um amor revelado na cruz. Como deve ser essa adoração, meus irmãos, ao Deus que é Espírito? E Ele requer que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Como deve ser essa adoração? Nós precisamos entender, meus irmãos, que o texto vai nos direcionar como deve ser essa adoração. E aqui eu quero destacar a primeira coisa que o texto vai nos dizer: o privilégio de adorar a Deus. Veja comigo o verso 1, somente a parte A. Louvai ao Senhor. Irmãos queridos, o texto começa e termina com o mesmo sentido.
ele indica e diz ao povo de Deus: louvai ao Senhor. Só que o primeiro louvai, e eu creio que os irmãos sabem, é o termo halel, que literalmente é louvai ao Senhor, adorai ao Senhor, abra as suas bocas e entoe louvores àquele que se entregou na cruz do Calvário, adore, exalte. Mas o último louvai, meus irmãos, que está no final da frase aí, dizendo aleluia, ele já vem do termo shavá, e este shavá, meus irmãos, nos traz uma grande reflexão, porque não é adorar de qualquer jeito, não é louvar de qualquer jeito, é adorar com reverência, é elogiar com temor no coração, é adorar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, render toda a glória a Ele. Como têm sido os nossos louvores, meus irmãos? Com adoração, com reverência? Será que se nós hoje estivéssemos diante de Deus, nós seríamos aprovados na nossa adoração? Lembre-se desse termo shavá, meus irmãos. Este termo, ele diz que nós devemos adorar com temor no coração. E temor, meus irmãos, é aquele o Criador dos céus e da terra, que fez todas as coisas. Nós temos sim o privilégio de adorar, nós temos sim o privilégio de engrandecer a este Deus, porém tem que ser feito de uma forma que enalteça o nosso Deus, engrandeça o nosso Deus, que direcione toda a glória ao Senhor. As nossas adorações não devem ser, meus irmãos, eu não tenho nada contra certos tipos de música, mas nós temos que elogiar a este Deus, engrandecer a este Deus, tirar o homem do centro e colocar Deus na posição, meus irmãos, de Deus. Nós temos que colocar Ele como o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Canções que engrandeçam ao nosso Senhor, com reverência, temor. É o nosso privilégio, meus irmãos, mas nós seremos cobrados também da nossa adoração. Então, quando você propuser em seu coração, em adorar ao nosso Deus, porque a nossa vida tem que ser de adoração ao nosso Deus, faça com temor, faça exaltando, faça glorificando. Nós devemos que entender, meus irmãos, que o louvor são atividades da nossa vida. Sabe como nós adoramos? Pregando a palavra. Nós já vamos ver isso já no texto. Nós adoramos a Deus, meus irmãos, dando um testemunho que engrandeça ao nosso Deus. Nós devemos adorar ao nosso Senhor na roda de amigos, quando nós estamos sozinhos no WhatsApp, adorar ao Senhor com o nosso viver. E atente-se a algo: a adoração na terra vai cessar, mas ali no céu nós viveremos, meus irmãos, em eterna adoração ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O privilégio de adorar a Deus, meus irmãos, e eu quero que vocês entendam isso, não é obrigação, é um privilégio. E se você tem um privilégio, desfrute, use desse privilégio, não deixe passar a oportunidade, adore ao Senhor, enalteça ao Senhor com as suas palavras, glorifique a Deus com o seu viver. Por onde você passar, pregue este Jesus, que teve uma noite cinzenta, mas pregue também que o domingo vem aí, o domingo da ressurreição, o domingo da tumba vazia. O nosso Jesus ressuscitou. O compromisso, meus irmãos, agora é de pregar a palavra. Preguei esta semana o texto que eu iria pregar aqui, adormecidos na luz. Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 14. Jesus encontra com os seus discípulos, e eles estão ali cabisbaixos em volta da mesa. E Jesus primeiro condena a dureza e a incredulidade daqueles homens. Duas coisas, meus irmãos, que nós não podemos deixar no nosso viver. Porque quando nós estamos com a dureza no coração, nós não louvamos a este Deus. Quando nós estamos incrédulos, a nossa boca, o nosso viver, o nosso coração não consegue louvar e engrandecer ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Irmãos, se você está passando por isso, volte a exaltar, volte a glorificar, exalte a este Deus. É um convite aberto, louvai ao Senhor, mas o privilégio é dos filhos de Deus.
Em segundo lugar, este evangelho, este privilégio, ele deve ser compartilhado. Veja a parte B do versículo. Louvai ao Senhor todas as nações, exaltai-o todos os povos. E meus irmãos, povos e nações aqui, pode ser traduzido para gentios. E a grande pergunta é, como as pessoas vão adorar, se elas não ouviram deste grande amor? Como elas vão adorar, enaltecer, ter temor e tremor no coração, se elas nunca ouviram que um Jesus foi crucificado por nos amar? Nós devemos, meus irmãos, usar do privilégio de adorar a Deus e compartilhar este evangelho. É muito bom, meus irmãos, estar numa manhã como essa, glorificando, adorando ao nosso Deus, mas nós precisamos compartilhar este evangelho. Lembrando a você que tudo quanto nós fizermos, meus irmãos, nós teremos que prestar conta ao nosso Deus. Romanos capítulo 14, verso 12. Nós seremos cobrados da nossa omissão. É um privilégio nosso, e este privilégio tem que ser compartilhado. Nós devemos, meus irmãos, ser luz para as nações. Eu quero que você vá comigo aí para Isaías 42, verso 6, que diz assim: eu sou o Senhor, e te chamei em justiça, tomei-te pela mão e guardei-te. Eu te fiz mediador da aliança com o povo, e luz para as nações. Meus irmãos, nós somos a luz do mundo, nós somos sacerdócio real, nós temos o privilégio de adorar a Deus, nós vamos incendiar as nações com este evangelho, nós vamos com a nossa adoração mostrar ao mundo quem é este Jesus. É um convite, meus irmãos, um privilégio para adorar a Deus, mas este privilégio ele tem que ser compartilhado, ele tem que ser, meus irmãos, espalhado. Não fique adormecido na luz. Você recebeu este amor, pastor, mas está muito difícil, a situação para mim está complicada. Volta na sexta-feira cinzenta do nosso Jesus Cristo, volta lá quando Ele está sozinho, volta lá quando perante Pilatos não tem um, para falar, opa, esse não é o Jesus aí que vocês estão falando não tem um discípulo, meus irmãos, para ir requerer o corpo de Jesus, quando Ele está morto. Será que você tem omitido este evangelho, esta graça recebida? Será que você tem omitido, meus irmãos, este privilégio? Adore ao Senhor, por mais difícil que a situação seja. O salmista está dizendo, louvai ao Senhor todas as nações, exaltai todos os povos. Nós temos o privilégio e queremos que mais pessoas conheçam este grande amor. Imagine você diante de Deus e Ele requerendo todas essas obras das suas mãos. Louve ao Senhor. Em terceiro lugar, esse privilégio, meus irmãos, é algo maravilhoso, porque nós não dependemos de coisas, e sim do grande amor de Deus. Capítulo 2, versículo 2, parte A. Porque o seu amor para conosco é grande. Irmãos queridos, o amor de Deus, Ele é grande para conosco. Ele entrega o seu Filho na cruz do Calvário, para que hoje nós possamos ter vida e vida com abundância. Ele entrega o seu Filho, meus irmãos, para que nós possamos desfrutar do grande amor de Deus. O amor dele é grande, e se nós entendêssemos, meus irmãos, este grande amor de Deus, se as pessoas entendessem o grande amor de Deus, as pessoas não viveriam tão frustradas, tão dependentes. As pessoas se agarrariam neste amor, um amor que ultrapassou, meus irmãos, os séculos dos séculos, um amor que é revelado na história, um amor que se cumpriu em Jesus na cruz, um amor, meus irmãos, que Jesus promete uma vida eterna, um amor, meus irmãos, que nos deixa um livro, o livro das revelações, para nos mostrar o fim.
Este é o amor de Deus, é um amor que preenche todos os espaços dentro de nós. É o grande amor de Deus. Louvar ao Senhor, engrandecer ao Senhor, enaltecer ao Senhor, é desfrutar do amor de Deus, porque este amor é grande para conosco. Queridos, eu quero compartilhar algo com vocês. Eu aconselho muitas pessoas, e principalmente jovens. Os jovens precisam de conselho, né, irmão Leandro? E muitos deles me dizem assim: pastor, eu não me sinto amado, eu não me sinto cuidado. Em uma pregação igual essa, um jovem disse para mim: pastor, eu quero sentir esse amor aí que o senhor falou. Eu pregava o texto de Romanos, meus irmãos, capítulo 8, e ele falou: pastor, eu não sinto mais esse amor que arde dentro de mim. E eu disse: você conhece verdadeiramente a Jesus? E ele ficou calado. Você já teve um encontro real com Jesus? Porque quando nós encontramos, meus irmãos, o nosso Jesus, quando nós cremos nesse Jesus, este amor preenche todo o nosso ser, porque o amor desse Deus é grande para conosco. E se existe alguma lacuna dentro de você nesta manhã, que não sente mais o amor de Deus, olha o que a palavra do Senhor está dizendo a você: porque o seu amor é grande para convosco. É o amor de Deus que te alcançou, é o privilégio de adorar, é o privilégio de sentir este amor, é o privilégio de ter o doce Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como está escrito ali em Romanos 8, 26. Meus irmãos, este amor preenche lacunas, é o amor de Deus que é grande para conosco. O amor de Deus evita que nós andemos em ansiedade. Ai meu Deus, e agora, o que vai ser? Meu Deus, perdi o emprego, pai, e agora? O amor de Deus, meu irmão, entra, conforta e põe para baixo a ansiedade, porque o nosso Deus é ajudador, o nosso Deus é consolador, o amor de Deus é grande para conosco. O privilégio, meus irmãos, de ter esse amor em nosso favor, é ver a generosidade de Deus. Nessa pandemia, tem alguém aqui que passou fome? Teve alguém aqui, meus irmãos, que teve que ir para a rua pedir? Não. O amor de Deus tem nos sustentado, nos guardado. Pastor, mas tem muitas pessoas morrendo, meus irmãos, infelizmente. É um vírus que nós não sabemos a quem atinge, que idade atinge. Mas se nós tombarmos hoje, meus irmãos, nós veremos face a face o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que se entregou por nós. É o grande amor de Deus que nos zela por nossa vida, ainda nessa terra, e na eternidade, meus irmãos, continuará conosco. Nós estaremos em eternidade, aprendendo deste grande amor de Deus. Se sinta amado. O privilégio de adorar é sentir este amor. O privilégio desse amor revela Deus em nós e através de nós. Eu quero usar aqui meu sogro de exemplo. O esposo da Miriam, né, meus irmãos? Uma certa feita, foi perguntado para ele: o fulano de tal te fez mal, ele te pediu perdão e parece que nem aconteceu o fato. Aí ele respondeu, ele pediu perdão. Segue a vida, está tudo normal, está tudo tranquilo. Meus irmãos, isso para o mundo é inaceitável. Porque se me fez mal, eu vou fazer mal também. Mas quando o amor de Deus, meus irmãos, entra em nosso viver, nós conseguimos perdoar. Não é esquecer, meus irmãos, é perdoar. Nós conseguimos seguir adiante. Mesmo que estejam nos fazendo mal, mesmo que tudo esteja ao contrário, nós desfrutamos do amor de Deus e vamos mais longe. Em quarto e último lugar, o privilégio de descansar na promessa de Deus. Veja aí no versículo de número 2. E a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia.
E este termo no grego, irmãos, fidelidade, quer dizer firmeza inabalável. A promessa do nosso Deus, ela é firme e inabalável. O amor do nosso Deus é firme e inquebrável. O amor deste Deus nos alcançou, nos resgatou, está nos mantendo e nos levará para aquele grande dia, meus irmãos, onde nós o veremos face a face. O amor deste Deus, irmãos, é um privilégio, porque a promessa de Deus, ela é inabalável. Este Deus não pode mentir, Ele não pode voltar atrás. Se nós fomos trazidos para a luz, quando nós cremos em Jesus Cristo, Ele vai manter a nossa vida até aquele grande dia. Nós, no processo de santificação, vamos adorando, desfrutando dessa fidelidade do Senhor. Se os homens são infiéis, Ele permanece fiel, porque a promessa dEle é inabalável. Eu quero desafiar você, meus irmãos, com um texto, o menor salmo da Bíblia, com 6 frases, a desfrutar deste privilégio, o privilégio de adorar, o privilégio, meus irmãos, de pregar a palavra, o privilégio, meus irmãos, de desfrutar deste amor, que preenche os nossos vazios. Eu quero desafiar a você, a se manter firme na promessa de Deus, que é uma promessa inabalável. O que aconteceu com você, meu irmão, que você não adora mais? Porque a tristeza tem tomado conta de você, se o amor dele está em nosso favor, se a promessa é inquebrável, porque você tem olhado para trás? Olhe para o alvo que é Jesus Cristo, um Jesus Cristo que em uma sexta-feira cinzenta se entrega, mas no domingo Ele ressuscita. Meus irmãos, é motivo do nosso coração saltar, mesmo em meio a problemas. A promessa dEle é inabalável. O mundo é um caos e está no caos, mas a promessa do nosso Deus é inabalável. Mesmo que o mundo vire as costas para você, o amor de Deus é grande para conosco. Desfrute do grande amor de Deus. Tire os olhos das coisas daqui, coloque os seus olhos nas coisas celestiais. No grande amor de Deus, louve, exalte, enalteça. Seja luz para as nações, seja luz no seu trabalho, seja luz na sua casa. Mostre que este amor te alcançou. Talvez você nunca vai conseguir ler a palavra de Deus lá, mas a sua vida vai demonstrar que você é uma pessoa preenchida pelo amor, pela fidelidade, pelo privilégio de ter sido alcançado pelo amor desse Deus. Não desista, meus irmãos. É uma manhã de desafio. É uma manhã que eu quero chamar a sua atenção para você adorar a Deus em espírito e em verdade, no seu viver, no seu falar, nos seus relacionamentos. Volte a se alegrar, porque o amor de Deus é grande para conosco. E eu quero orar com esta igreja. Aqueles que podem, meus irmãos, por favor, se coloquem de pé. E eu gostaria, em nome de Jesus, que se tem alguém aqui que não está desfrutando deste amor de Deus, eu quero que você se lembre que Ele te ama. E o amor deste Deus não foi um amor de boca para fora, Ele entrega o seu Filho na cruz do Calvário. Hoje nós participaremos deste memorial, lembrando e sentindo o amor de Deus para conosco. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graça pela Tua palavra revelada, Pai. Senhor, meu Deus, nós vemos o salmista aqui, Senhor, fazendo um convite a todas as nações para adorarem, mas este privilégio, Senhor, pertence aos seus filhos. Pai, nós queremos, Senhor, ser luz para o mundo, Senhor, para que mais pessoas possam adorar, enaltecer, engrandecer ao Teu santo nome, Papai. Deus bom, Deus grande, nós vimos neste texto também, que o Seu amor é grande para conosco. Pai, que nós possamos sentir este amor em nós. Deus, eu quero pedir, Senhor, pelo meu irmão e minha irmã,
aqueles que estão aqui, Senhor meu Deus, e aqueles que nos assistem, se ele deixou de sentir, Pai, o seu grande amor, Pai, volta a dar a alegria da salvação ao meu irmão e à minha irmã. Pai, que as feridas emocionais, Pai, não venham, Senhor meu Deus, impedir que o meu irmão sinta, Senhor, este amor. O texto também, Senhor, nos revelou que a sua fidelidade é inabalável. Pai, o seu amor, a sua fidelidade se renovam todos os dias. Então que, Pai, o meu irmão, Pai, sinta isso. Senhor meu Deus, que ele não venha tirar os olhos do Senhor. E que nós possamos, Senhor meu Deus, todos os dias, desfrutar do privilégio de adorar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Papai, fica conosco, Senhor meu Pai. Oramos assim no nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos, podemos assentar, pastor Luiz Roberto.